que os irmãos continuem, que a gente possamos assim estar novamente estudando, dedicando a palavra do Senhor. Igreja eleita, nós estamos finalizando esse trimestre que abordamos esse assunto, a igreja eleita, a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, tá? Que ela foi comprada, redimida pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que nos salvou, nos libertou de todos os nossos pecados, nos deu uma nova natureza, agora a natureza espiritual, né? Todos nascidos de Deus, não são mais cidadãos, tão somente cidadãos dessa terra, e deixa de ser criatura e passa a ser filhos de Deus. E assim sendo filhos de Deus, nascidos de novo, regenerados, redimidos pelo sangue de Cristo, agora somos selados com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da promessa. Então, assim, Paulo, escrevendo aos Efésios, nós vimos nesse trimestre sobre essa epístola aos Efésios, que é uma carta riquíssima. Então, Paulo nos deixou muitas lições, não somente para a igreja de Éfeso, para a igreja de todos os tempos, e nós aplicamos muito bem aqui parte dessas lições que foram muito edificantes. E quando nós chegamos no final, a última lição, não é simplesmente porque está no final da epístola, no final da carta, mas sim porque Paulo vem nos mostrar tão somente em uma batalha em que a igreja ela está engajada. Paulo fala-se sobre o amor de Deus, sobre a regeneração de Cristo, as bênçãos, a sublimidade das bênçãos espirituais que nós alcançamos em Cristo Jesus, tá? E isso, nós vamos ver que isso é proposital pelo apóstolo, pelo fato de que essa igreja selada pelo Espírito Santo da promessa, esta igreja lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, ela está, uma vez assim, retirada do mundo. Entendam, né? Nós sabemos isso. Os redimidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro, foram retirados do mundo. Isso, quando nós falamos, não é fisicamente, amém, irmãos? É espiritualmente. Por quê? Porque agora nós não vivemos segundo a ordem mundana. Não vivamos agora segundo a ordem, as leis mundanas, pois a nossa natureza, primeiramente, principalmente, é espiritual. Agora nós somos cidadãos dos céus, nós somos participantes do reino de Deus. Então nós temos agora uma natureza espiritual. E quando somos retirados do mundo, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Então há um governo. Eu tive aqui ministrando há uma quarta-feira passada, retrasada, sobre as duas leis que governam o ser humano. E essas duas leis não são naturais, não são leis terrenas, não é a carta magna do nosso país, mas sim leis espirituais, a lei do pecado e da morte e a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Então, quando nós, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos libertados desta lei do pecado e da morte, que quem está operando, ela é regida, ela tem força por causa do pecado, e é aí onde que o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, o enganador, a antiga serpente, a Bíblia dá vários nomes para ele, mas nós sabemos que era aquele querubim ungido, Lúcifer, que quis assentar no trono de Deus.
e ali a soberba tomou conta do seu coração, e Deus o expulsou da sua morada. E assim nós vemos a Bíblia dizer que Satanás, agora, o diabo, o pai da mentira, ele foi lançado para a terra. E assim como nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, e vemos que o príncipe deste mundo, nós vemos que o governo mundano, quando nós falamos isso, não é do presidente, não é do presidente dos Estados Unidos, tá, irmãos? O príncipe deste mundo, aquele que tem o governo mundano, não só quando falamos mundano, não é tão somente a terra, mas sim o cosmo, tá, irmãos? O cosmo, que isso quer dizer que é tudo que está na terra e nas regiões celestiais. Então Satanás, ele tem o governo, ele tem o poder, o domínio sobre o governo ímpio, mundano, nesta terra. E quando nós, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos transportados, é isso que Paulo fala aos Efésios, não é isso? Que nós somos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja redimida que nós falamos esse trimestre inteiro, é exatamente isso que estamos dizendo. Fomos retirados deste reino de trevas, de pecado, aonde o pecado é quem impera e Satanás, ele ganha força, ele domina, ele governa este mundo através do pecado, da desobediência, da transgressão da lei de Deus. Então, nós vemos que este mundo jaz no maligno, mas a igreja que Jesus redimiu, lavou, comprou, olha só, é por isso que quando nós falamos mundo, não se limita apenas à nossa terra, ao nosso habitat natural, mas toda a atmosfera da terra, a todo o mundo criado por Deus, tá, irmãos? Então, quando nós, agora também, habitantes deste mundo, desta terra, nós estamos, como Paulo disse, em uma batalha. Paulo usa esta metáfora para mostrar para a igreja uma verdade espiritual. Paulo usa essa metáfora de uma guerra, de uma peleja, porque naquele tempo o exército romano é que subjugava, e vivia-se isso muito, né? As guerras, as lutas, as pelejas, e Paulo vai nos trazer essa metáfora para que a igreja ela venha enfrentar esta luta, esta guerra que ela está engajada desde o dia que Cristo fundou a sua igreja. Esta guerra ela não começou quando você converteu. Essa guerra não começou há 50 anos atrás, essa guerra não começou há alguns séculos atrás, mas essa guerra começou há alguns milênios atrás, quando Jesus fundou a sua igreja. Ou podemos ir até mais adiante, lá quando o homem pecou, Gênesis 3,15, e Deus prometeu aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, o diabo já tentou e tentava impedir com que a promessa de Deus, o plano de remissão da igreja e da humanidade se cumprisse. Aí é um assunto para uma outra hora, porque o nosso tempo está avançando, né? E hoje nós temos Santa Ceia, então eu quero dar uma encurtada bem legal, por isso eu estou fazendo toda esta introdução para os irmãos, para a gente bem sintetizado aqui na nossa lição, tá? Então, quando nós, retirados do poder das trevas, através do sangue de Jesus, irmãos, o único que limpa, o único que tem o poder de nos tirar do poder do pecado, da escravidão, nos libertar das algemas, das cadeias
do pecado e de Satanás é Cristo. Então, sem Jesus, como ele mesmo pôde dizer em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, o homem de si próprio, naturalmente, na sua natureza, ele jamais conseguirá sair dos poderes demoníacos, do poder do príncipe desta terra e estar sendo levado ao reino de Deus, sendo transportado para o reino da glória do Senhor. Sem Cristo nós não podemos nada. Então, Paulo vai nos mostrar trazer essa metáfora dessa guerra, e ele vai nos deixar esse maravilhoso conselho que nós sabemos muito bem, já estudamos muitas das vezes sobre a armadura de Deus. Então, antes de entrarmos nas armaduras que Paulo vai pegar essa metáfora do soldado romano e aplicar espiritualmente para a igreja, nós vamos ver os primeiros conselhos que ele dá à igreja para se manter vitorioso nesta peleja, nesta guerra. É interessante que esta guerra, olha só, com respeito à igreja do Senhor, esta guerra, ela é individualmente e ela também é coletiva. Todos nós aqui passamos afrontas, lutas espirituais, pelejas e guerras interiores, batalhas contra o nosso adversário, contra dardos do nosso adversário, contra artimanhas, ciladas para tentar nos derrubar, não somente a nós, mas a nossa família, que hoje tem sido alvo do adversário. E por que muitos, infelizmente, têm sido derrotados? Porque infelizmente não têm usado as armas que Deus nos deu corretamente. Quais são elas? Olha só, como vencer nesta batalha. E o interessante, agora o inimigo, ele não é como o tempo do Antigo Testamento. Não era quando o Egito tentava invadir Israel, Judá, e eles viam os seus inimigos. Não era como Deus chamou gente, o que estava malhando trigo, Gideão, e Deus vai lá, que eu sou contigo, vai pelejar. Somente 300 que foram pelejar contra os midianitas. O inimigo, eles viam os seus inimigos. Agora, a Bíblia vai nos dizer, Paulo vai nos dizer que esta luta, ela é espiritual. Nós não vemos, mas sentimos o seu agir, e muitas das vezes nós também contemplamos com o olhar espiritual, do discernimento espiritual que o Espírito dá à sua igreja, quando é o inimigo e quando não é. É por isso que a igreja ela tem que ser fortalecida no poder do nosso Deus. Primeiro ponto aí da nossa lição: o preparo espiritual do crente para a batalha. Olha só, quando Paulo faz o uso desta metáfora de um guerreiro romano indo para a batalha, Paulo vai nos mostrar como que ele está sendo preparado. Paulo está mostrando quais são as suas armas, o que ele está usando para ir para essa batalha. Metaforicamente, algum guerreiro vai para a luta sem arma, irmãos? Vai? Algum exército vai para a guerra sem se armar belicamente? Não vai. É irônico, não é? Mas, olhando a história bíblica, olhando as páginas do Antigo Testamento, enquanto o povo de Deus estavam cercados, estavam engajados em uma luta, em uma batalha
batalha, mesmo que sendo ela terrena, fisicamente entre povos, Deus, quando o povo estava temendo a Deus, quando o povo estava se recorrendo ao Senhor, confiando no Senhor, Deus estava pelejando em favor do seu povo. Aí nós vimos com 300 homens, Deus permitindo o seu povo vencer uma guerra. E nós vemos em vários textos da Bíblia o Senhor intervir para dar vitória ao seu povo que estava em insignificância, que estava com um número bem menor, que estava sem condições humanas nenhuma de vencer os seus oponentes. Mas Deus derramou da sua graça e livrou o seu povo. Vamos aplicar para nós, para o contexto de hoje, para o contexto que Paulo está orientando a igreja. O preparo espiritual para essa batalha. Primeiro, nós temos que ser fortalecidos no poder do Senhor. Uma vez redimido pelo sangue do Cordeiro, uma vez participante desta igreja, não venceremos essa batalha espiritual sem o poder de Deus. Por quê? Porque essa batalha espiritual, não é, irmãos? Essa luta não é contra carne nem sangue. Essa luta não é contra adversários terrenos, mas sim contra poderes espirituais, que o próprio apóstolo vai nos dizer. Então, fortalecer no poder de Deus é esse excelso poder que nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo do Senhor. Então, qual a forma de se manter vigoroso, forte, em meio a esta batalha? Dependendo do poder de Deus. Como nós vamos adquirir? Olha só, é uma coisa levando a outra. Primeiro, antes de ir à batalha, eu tenho que ter o poder de Deus. Vamos lembrar de Davi, que esteve frente a um adversário que aos olhos humanos era impossível ele vencer? Ou é? De forma alguma, né? O que antes de Davi ir para a batalha ele tinha? Antes do cajado, antes das pedrinhas, antes da sua funda, antes de Saul querer colocar nele a sua armadura, Davi tinha a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Então, para a igreja, para nós vencermos, sem comunhão com Cristo, sem poder do céu, sem a graça divina, não tem vitória sobre o pecado, muito menos sobre os dardos inflamados do inferno. Então, irmãos, a comunhão com Cristo é o que nos dá vitória em meio a esta guerra espiritual. Aí por que a estratégia desse adversário hoje mudou? A principal artimanha, podemos assim dizer, desse nosso adversário é exatamente fazer isso, tirar a nossa força. Não é uma estratégia de guerra? Se eu não posso combatê-lo frente a frente, o que eu vou fazer com o meu adversário? Vou enfraquecê-lo. É uma arma de guerra, uma estratégia de guerra. Se eu não posso batalhar contra ele, eu vou tentar enfraquecê-lo. Aí, quando formos para o confronto, ele vai estar mais fraco e sujeito à derrota. É o que o diabo, nosso adversário, tem feito hoje. Por que tem tanto índice de divórcio no meio da igreja? Por que tem tantos filhos nas drogas, na prostituição? Tanto marido na prostituição e a esposa nem sabe? Por que tem tanta esposa mentindo, roubando o seu esposo e seu esposo não sabe? Por que tem tantas famílias destruídas, tantos filhos perdidos?
Porque uma estratégia de guerra do nosso adversário é enfraquecer este exército. Enfraquecer, pois, perdendo a comunhão com Cristo, perdendo a direção dos céus, perdendo a direção de Deus, estaremos muito mais sujeitos e propensos a perder esta guerra. E é por isso que Paulo fala: meus irmãos, fortalecei-vos no poder de Deus e na sua força. E aí, este poder de Deus, essa graça, este poder que não vem de nós, irmãos, é dom de Deus. Este poder não vem do homem, mas vem dos céus. E se somos seres espirituais, se somos participantes desta natureza espiritual, como vamos adquirir este poder? Primeiramente, em Cristo, quando nós confessamos a Ele como nosso Salvador e mantendo esta comunhão com Cristo. Aí o tópico 2 vai nos dizer: vigilantes em toda oração e súplica. Uma das armas principais do crente para manter essa comunhão é através da oração. Um crente que não ora está forte espiritualmente? Não precisa nem fazer essa pergunta, né? Aí está a artimanha do diabo para enfraquecer essa igreja, para enfraquecer os seus oponentes, tirando o tempo da oração. Irmãos, eu não estou simplesmente apontando dedos, eu estou fazendo assim, ó. O nosso tempo é tão corrido, não é? A nossa vida está tão corrida que para os devocionais, para a oração, quase não encontramos tempo. Está ficando suprimido o tempo da oração. Vamos aplicar agora coletivamente. Eu apliquei individualmente para mim, para você. Você sabe o que o Espírito Santo ele diz a nós nesta manhã. Agora vamos aplicar coletivamente. O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, estamos empregando esta arma para termos esse poder de Deus? É claro que para o coletivo acontecer depende do individual. Não adianta eu querer chegar aqui, ser o santarrão, eu oro 3 horas de joelho se necessário, sou bam, e querer chegar na igreja e impor que a igreja faça isso e aquilo. Não, mas isso vai acontecer quando nós individualmente estivermos fortalecidos. É um corpo, não é, irmãos? Um corpo. 1 Coríntios 12. E se é um corpo, se o meu pé estiver enfermo, o meu corpo vai sentir isso. Se a minha cabeça, o meu dente lá, o pilão lá no final, estiver enfermo, o meu corpo vai sentir. Então, quando nós estamos fortalecidos, e qual a forma de nos fortalecer? Em oração, em jejum, suplicando a Deus, em comunhão com o Espírito de Deus, assim nós estaremos firmes, fortalecidos na graça e no poder de Deus. E esse poder é dado à igreja através do Espírito Santo do Senhor. Aí, se no nosso meio, se no meu corpo tem alguma enfermidade, os anticorpos vão trabalhar para expor e tentar reprimir esta enfermidade, esse vírus. Não é assim como nós temos visto aí? Várias pessoas estão sendo contaminadas, estão sendo assintomáticas, pois o vírus não está conseguindo manifestar porque anticorpos estão combatendo esse vírus. Vários noticiários nós temos visto. Assim é o pecado no meio da igreja. Assim é quando a igreja, quando eu, quando você formos atacados por esse adversário. Se estivermos fortalecidos no Senhor, nós venceremos essa peleja. Mas e se agora estiver fraco? Se
se estiver eu sendo sofrendo com essa investida, que o pecado não é sofrer o ataque, mas sim ceder o ataque, não é? Quando nós falamos no ataque, falamos na tentação. É pecado ser tentado? É, irmãos? De forma alguma, mas é pecado quando cedemos à tentação. José pecou quando aquela mulher tentou agarrar ele, a esposa de Potifar? Não, ele fugiu, mas e se ele deita com ela? E se ele agarra, abraça ele e aproveita aquela cena? Teria pecado. E infelizmente o que tem acontecido nos nossos dias, confesso a vocês que eu não estaria proposto de entrar nisso, porque o meu tempo está curto, mas é o que eu sinto falar nesta manhã, para nós, igreja, dos irmãos que estão em casa nos ouvindo, e para nós aqui presente. Sabe por quê? Infelizmente, o nosso adversário parece que temos visto que ele tem levado a melhor em alguns casos, mas será, irmãos? Aonde está o poder de Deus, a graça de Deus? Muitas das vezes até indagam, né? Mas vamos lá, estamos fortes quando nós estamos mantendo essa energia, este poder de Deus em ação. Só um minutinho, Abacuque, daqui a pouco você coloca aí. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Qual é o terreno dessa luta? Aonde nós travamos essa luta? Olha só, o primeiro subponto, as astutas ciladas do diabo. Aí a nossa lição vai falar, né, que vem do grego diabolos, que é caluniador, acusador, mentiroso, mas a Bíblia vai dar tanto nome para esse sujeito. É o Satanás, é o pai da mentira, tá? É o dragão, a antiga serpente. A Bíblia vai falar, nomear esse sujeito com vários nomes, mas aqui a nossa lição trouxe diabo, que quer dizer caluniador, enganador, acusador. Então, uma das estratégias dele, olha só, está aí na nossa lição, no tópico 2, subtópico 1, é confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras. Quase não temos vivido isso, né? Quase não temos vivido isso. Dissimular é induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A igreja, nós estamos engajados nesta luta. E se nós olharmos agora o contexto natural das coisas aonde vivemos, só não enxerga quem não é espiritual. Sim, irmão Enoque, tenha liberdade. Interessante que Paulo fala, revestido de toda, de algumas não, de toda, não deixar brecha. Exatamente. Nós vamos falar isso com um pouquinho maior propriedade no terceiro ponto, antes de eu finalizar. Quando nós estamos sendo inseridos neste campo de batalha, irmãos, só não enxerga esta luta quem não é espiritual. Aí muitas das vezes as pessoas, é o que eu falei, por falta de conhecimento bíblico e de ter essa estrutura espiritual, maturidade espiritual na vida das pessoas, tem um extremismo deste assunto sobre batalha espiritual. Qual é o perigo do extremismo desse tema, o que nós estamos dizendo? Rapidamente, conhecendo esse terreno, né? Tem alguns casos que tudo as pessoas vão achar que é o diabo. Aí é diabo para cá, diabo para lá, não pode cutucar que é o diabo que derrubá-lo, não pode, né, mastigar uma pedrinha no meio do feijão, o nosso diabo está querendo me matar engasgado. Tudo é o diabo. Tudo.
E o outro extremismo é que as pessoas não acreditam no poder que ele tem para enganar, para mentir, para fazer, semear acusações, como nós estamos estudando e lendo aqui nesta manhã, né? Não, isso não existe não. São coisas que, infelizmente, a gente tem visto no nosso meio. Quando nós falamos nosso meio, né? No nosso cotidiano. Então, quando nós estamos engajados nesta luta espiritual, quando nós estamos vivendo o Evangelho, nós já estamos engajados nesta peleja. Por quê? Primeiro, interiormente nós já há uma luta. Não há, irmãos? Quando convertemos, Paulo fala que o velho homem ainda continua ativo. Não continua, irmãos? Na nossa carcaça, na nossa matéria pecaminosa. Mas Gálatas 5:22 em diante, Gálatas 5:19 em diante, vai dizer que essa carcaça tem que ser crucificada. As obras da carne têm que ser mortificadas, para assim nós termos vitória e estarmos assim vivendo em espírito. Agora, se ando eu segundo as obras da carne, fazendo as obras da carne, estarei eu dando ênfase ao pecado que habita em nós, e o nosso adversário vai usar isso para nos destruir. Por quê? Quando eu estou dando ênfase para as obras da carne, quando eu sou egoísta, quando sou eu invejoso, quando sou eu arrogante, quando sou eu muitas das vezes dando ênfase a essas obras da carne, o nosso adversário, que é astuto, vai usar isso para nos derrubar. E é o que nós falamos, que ele usa essa estratégia para enfraquecer os seus adversários. Então, irmãos, nem tudo é diabo, tá? Nesta batalha, nós começamos a vencer quando eu falei no início, é quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor. Quando somos fortalecidos no Senhor, o Espírito de Deus é quem nos guia, é quem nos conduz, e estamos tendo vitória sobre a carne, sobre o pecado primeiramente. Aí o Senhor vai nos dar força, e nós, usando essa armadura, toda essa armadura, estaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas agora alguém que anda entregue às obras da carne não consegue vencer as ciladas do diabo. Uma pessoa que está entregue aos desejos sexuais depravados consegue vencer as ciladas do diabo para adultério e prostituição? Consegue? Responda para si mesmo. Eu acho que não. Então, somente fortalecidos pelo Espírito de Deus é que vamos vencer, primeiramente, o pecado que habita em nós, para depois vencermos esta guerra espiritual, do mundo espiritual, que o nosso adversário tenta contra nós. O conflito contra o reino das trevas é a minha introdução no começo. A igreja redimida, ela foi tirada do reino das trevas. Amém? Ou não amém? Amém. Então a igreja retirada desse reino das trevas, olha só, uma vez retirada desse reino das trevas, agora ele está caçando briga com o comandante daquele reino. Foi tirado.
saiu, abandonou este reino. Agora, ele vai se voltar contra quem saiu. Por isso que estamos engajados nessa guerra. Por isso que estamos nesta peleja espiritual. Aí Paulo vai enfatizar e dizer que essa luta, este conflito, esta guerra, não é contra carne nem sangue, mas são contra o reino das trevas que age nas regiões celestes. Paulo, no versículo 12, ele vai dizer exatamente aonde está o contexto deste conflito. O versículo 12 ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é uma luta espiritual. Esse conflito, ele é, como Paulo diz, nessas regiões celestiais. Voltemos lá no livro de Daniel, não está aqui na nossa lição não, mas me veio isso em mente, para nós aplicarmos isso aqui. Quando Daniel se pôs a orar pelo seu povo, Deus ouviu a oração de Daniel. No momento que ele se pôs a orar, e Deus enviou a resposta para a oração de Daniel. Só que vai nos dizer a Bíblia que o príncipe da Pérsia, a Bíblia não está dizendo que era Assuero, nenhum outro governante da terra, mas sim uma obra demoníaca, demônios, principados que agiam nas regiões celestes, impedindo a mensagem, ou o anjo mensageiro levar a resposta até Daniel. Se nós lermos lá o livro de Daniel, vamos ver isso, tá? E o que acontece? Deus envia Miguel, o anjo de batalha, para pelejar em favor do seu servo, para que a resposta da oração de Daniel chegasse. Então, aplicando isso para nós, quando nós estamos nesta batalha, em oração, em dedicação a Deus, nós estamos engajados nessa luta, irmãos. É o que a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de quê? Dos ataques, dos dardos, dessa luta que nós estamos engajados, das artimanhas do nosso adversário. Para nós virmos a presença de Deus, creia nisso. Deus enfrentou lutas e batalhas para que chegássemos aqui. Amém? Você acredita nisso? O Senhor tem pelejado a favor do seu povo. Não foi isso que ele disse para Moisés? Moisés, apenas caminhe, marche, pois eu pelejarei por vocês. Então, irmãos, nós vemos exatamente isso acontecer quando Paulo escreve a igreja. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, tá? Porque nós estamos engajados nesta luta. E infelizmente nós temos visto isso até fisicamente, agora esta luta se tornar visível aos nossos olhos nus, mas nós sabemos que a influência é maligna, é demoníaca. Quando nós falamos aqui de promover ideologias anticristãs, nós achamos que todas as leis feitas no Brasil, no mundo, está sendo baseada por uma influência baseada na Bíblia? De forma alguma. Por que esse movimento homossexual tem ganhado força?
porque está sendo influenciado por uma força maligna. Então, nós vemos o contexto hoje que estamos vivendo. O que é certo? Olha a inversão de valores que nós estamos hoje. O que é certo está se tornando errado. Senhores e senhoras podem pensar em muita coisa nesse sentido. Temos muitas pessoas de idade, aqui no nosso meio, que vai entender o que eu estou falando e vai compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nos tempos dos meus pais mesmo, o que nós, na minha infância, o respeito, o que tinha-se naquele tempo não é como hoje mais. As coisas do que é certo está ficando errado, e o errado agora que é certo. Então prostituição agora não vai ser mais errado, porque tem leis para legalizá-la, ela vai ser uma profissão. A maconha, as drogas não é mais errado, estão querendo legalizá-la. E aí, irmãos? E muitas das vezes ainda a igreja, nós, infelizmente, parece que não estamos engajados nessa luta. Parece que estamos só preocupados com as nossas dificuldades, os nossos problemas. Só eu que tenho problema, só eu. O egocentrismo é muito grande, infelizmente é triste dizer isso, mas é verdade. E eu vejo como uma das artimanhas do nosso adversário para enfraquecer o seu adversário nesta peleja. E infelizmente serão muitos que vão ficar prostrados nesta guerra quando a trombeta soar, quando o arrebatamento que está aqui nas portas, eis que o Senhor Jesus vem. E Ele mesmo disse: eu venho sem demora. Guarda o que você tem, para que você não perca a sua coroa. A promessa de Jesus à igreja de Filadélfia. Aonde estará a nossa coroa? Aonde estará o nosso galardão, irmãos? É na glória, nos céus. Mas para chegarmos lá, temos que vencer essa batalha, temos que vencer essa luta. E o Senhor nos dará as suas armas. Vamos caminhar aqui. O ponto 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus, que o irmão Enoque fez um comentário muito bem colocado, Quando Paulo fala, versículo 11, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não está fazendo uma metáfora. Ele pega o soldado romano naquele tempo, quando ia para a guerra, e Paulo está usando essa metáfora deste guerreiro romano e aplicando espiritualmente para a igreja engajada nessa luta espiritual contra as hostes espirituais da maldade, esses principados, esses demônios que agem nas regiões celestes. E Paulo vai nos dizer que temos que usar toda essa armadura. Coloque para nós o Abacuque, fazendo favor. Ele usa esta metáfora, ele como se visse esse soldado e aplicasse para a igreja, porque a armadura do soldado ela tinha que estar completa. Não se vai para uma guerra tendo algo exposto. Vai, irmãos. Um exército vai à peleja tendo alguma parte em falta. Os pelotões se colocavam à frente, tapando todas as brechas. Não era assim que eram as batalhas antigas? Cada pelotão
dividindo-se. E dependendo do território, da extensão do território, cada pilotão estava posicionado para evitar um ataque inimigo e os pegá-los de surpresa. Quando Paulo está falando toda a armadura de Deus, é porque elas têm que ser trabalhadas, usadas em conjunto. E uma coisa depende da outra. O que nós vamos ver aí agora? As armas indispensíveis de defesa. São 5 de defesa e podemos dizer assim, uma de ataque, mas a espada também é de ataque e defesa. Tá? Olha só. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Depois, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, e também o capacete da salvação. Era esta armadura que o soldado romano usava naquele tempo para ir à peleja. Então Paulo está usando essa metáfora e aplicando para nós: cingir os vossos lombos com a verdade do Evangelho. Tudo se inicia, irmãos, através da verdade, através do Evangelho. Sem Evangelho não tem verdade, sem Evangelho não tem o que o nosso Senhor estabeleceu para a sua igreja. E é por isso que ela tem que estar cingindo os nossos lombos. Sabe por quê? É como nós vimos aqui anteriormente. O nosso adversário virá com várias acusações. Ele tentará usar e confundir a mentira com a verdade. E temos visto muito isso. Pessoas que não estou falando de seitas não, irmãos. Vamos mencionar seitas, heresias aqui não. É no Evangelho. Se não estiver cingido com a verdade do Evangelho, está sujeito a ser enganado pelas mentiras de Satanás. Como os amuletos, como as águas ungidas, não é assim? Que temos visto? Até a vassoura ungida que varre aí. Misericórdia. Mas são pessoas que não estão revestidas com a couraça, com cingidos os vossos lombos com a verdade. Aí vem a couraça da justiça. Está ali, não sei se dá para os irmãos verem aí. Apaga essa luz aqui, para mim abacou. Melhorou, né? A couraça está ali, representando. Irmãos, não vai dar tempo de pormenorizar isso aqui, tá? Vamos apenas tecer um breve comentário. Vestida a couraça da justiça. Era uma malha, como está aí na nossa lição, impenetrável, que protegia. Essa couraça, ela não ficava visivelmente, tá? Era uma vestimenta que protegia os órgãos vitais do soldado. Então, quando Paulo está falando vestir a couraça da justiça, é simplesmente a retidão de Cristo. O que o Senhor Jesus, a sua forma de andar, tá, irmãos? A retidão do cristão, buscar o reino de Deus e a sua de ser justo, íntegro, integridade, tá? Era o que mantinha o soldado. Se um dos seus órgãos vitais fosse atingido, não teria mais vitalidade e integridade na luta, estaria ele ferido. Então a couraça da justiça é a retidão do Evangelho na vida do cristão. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Era
as sandálias, né? As partes aonde era calçado o soldado, pois naquele tempo se caminhava muito, não tinha-se asfalto plenamente, então era terrenos, eram situações que o soldado estava exposto, né? E tinha-se muitas coisas que poderia atingir os pés do soldado, atingir, machucar os pés dos soldados, e os soldados ficarem impossibilitados de pelejarem, a ter animais peçonhentos e assim por diante, tá? Então, era como se fosse uma meia volta, e aqui vai nos dizer o quê? Trazendo a firmeza que o Evangelho proporciona para o soldado de Cristo. O que vai nos fortalecer, nos dar firmeza, é o Evangelho, Deus, para ser propagado, para estar sendo anunciado este Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Ali é só uma gravura, tá? Mas o escudo romano, ele era maior, ele tinha um comprimento, aonde o soldado se protegia mesmo atrás do seu escudo. Então, o escudo da fé é exatamente o que a nossa fé é para nós cristãos. Como vamos combater os dardos? Como vamos combater as heresias? Como vamos combater? Vamos aplicar para nós, né? A teoria, que temos tantas teorias aí hoje, tentando deturpar a palavra de Deus. O que nós estamos vendo hoje, igrejas inclusivas, né? Pastores homossexuais, lésbicas e assim por diante. Como nós vamos combater isso? Se não com o escudo da fé. E assim por diante, várias e outras teorias que têm tentado atingir a nossa fé. E aí vemos o capacete da salvação, protegendo a cabeça do soldado. A salvação operada por nós, operada de Cristo em nós, é a certeza veemente de que Cristo nos regenerou, irmãos, a salvação, a libertação dos nossos pecados. E isso tem que estar protegido. A nossa cabeça, a nossa mente, quando fala de cabeça, não é tão somente a nossa cabeça em cima do pescoço, mas a nossa mente, aonde se inicia toda a batalha espiritual e interior na vida do cristão, no âmbito da mente. É por isso que a salvação, ela opera em nós, a transformação, não somente do corpo, mas da mente, da alma é regenerada. Aí nós passamos a ter, como Paulo fala, a mente de Cristo. Quando somos alcançados pelo Senhor, não pensamos como a velha natureza mais, mas temos agora a mente de Cristo. E por isso que a salvação, o capacete da salvação tem que estar em nossas vidas, para que os dardos do adversário não venham nos atingir, e não pensarmos nós que estamos abandonados e que Cristo ainda não liberta, que Cristo ainda não salva. Ai, irmãos. E aqui a imprescindível arma ofensiva, que era a palavra de Deus, a espada. Hebreus 4:12, né? Espada esta como de 2 gumes. E também, como dissemos, não somente de ataque, mas também de defesa. A palavra de Deus, se não usarmos, se não estivermos
adestrando bem esta arma, a palavra de Deus, como iremos nos defender e também atacar? É como Paulo, ele disse a Timóteo: procura se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que manuseie bem a palavra da verdade. Então, uma pessoa, vamos generalizar, né? Porque muitas das vezes as pessoas pegam e apresentam somente os seus obreiros, né? Não, é obrigatoriedade do pastor conhecer toda a Bíblia, os obreiros que têm que conhecer toda a Bíblia. E nós, no nosso trabalho, no nosso viver diário, estamos sempre sendo confrontados com a nossa fé, com a palavra de Deus. Se eu não manuseio bem esta espada, se eu não manuseio bem esta arma, estou sujeito a ser atacado pelo nosso adversário. Aí muitas das vezes, muitos são pegos de surpresa. Eu não tive resposta. Irmãos, isso não é feio. Feio é não estudar a Bíblia. Feio é não vir para a escola dominical tendo a oportunidade de ler a Bíblia em casa, tá? Que possamos sim continuar na presença do Senhor. 1 João, só para me finalizar aqui, 1 de João capítulo 5, 1 de João capítulo 5, diz assim, falamos muito de guerra espiritual e do ataque do inimigo, né? Versículo 4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse mundo não é tão somente o mundo material, mas é o que nós estamos aqui dizendo, o cosmos, as regiões celestes, aonde o príncipe, o principado que governa este mundo é Satanás. Mas interessante, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, quando andamos segundo a vontade de Deus, regenerados, esta igreja eleita que nós falamos durante todo este trimestre, ela não está subjugada pelas armas e o poderio maligno deste tempo. Esta igreja eleita é a igreja que Jesus arrebatará no soar da trombeta. Essa igreja eleita somos eu, você, amém, meus irmãos? Essa igreja eleita somos nós, redimidos pelo sangue do Cordeiro, aonde o maligno não nos toca, porque nós estamos usando, empregando toda a armadura de Deus para as nossas vidas. Que assim possamos continuar usando, servindo ao Senhor, nos conservando em comunhão com Deus, para que o maligno não venha nos tocar, para que ele venha ser vencido até o último dia que Jesus chamar a sua igreja. Abrindo um breve parêntese, nós não saberemos este dia. Pode ser para mim individualmente, como ele tem chamado a muitos, não é? Que possamos nos conservar em santidade e executando bem essas armas para vencermos todo o mal. Que a graça de Deus esteja sobre nós, que Cristo venha nos abençoar. Domingo que vem estaremos com a primeira lição, tá? Que será a introdução à carta aos Efésios, tá bom, irmãos?